Eu queria chamar aqui a irmã Lígia. Nós vamos para um momento de intercessão e logo em seguida teremos os anúncios. Se você tem causas para colocar diante do Senhor, esse é o momento. Debaixo de uma palavra, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Aquele que pede, recebe. Que você possa pedir em nome de Jesus, crendo que o Senhor há de fazer no tempo dele, irmãos. É no tempo dele, não é no nosso. O Senhor, desde o primeiro momento que você pede, continua clamando, o Senhor te ouve. Lembra de Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que tu orastes a mim, eu te ouvi. Continue insistindo que o Senhor, no tempo dele, vai te responder e vai me responder. Aleluia. Vamos entregar na mão do Senhor aquela nossa causa que aos nossos olhos parece impossível, mas para o Senhor não haverá impossíveis. Assim diz a palavra. Então vamos orar a palavra, crendo que se está escrito é porque vai acontecer. Amém? Porque tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Então a gente tem que crer e tomar posse. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e poderoso, Deus eterno, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos ao teu santo nome. Ah, Senhor amado, nós queremos colocar diante de ti as nossas causas, aquilo, meu Senhor, que pode parecer impossível, mas o Senhor é Deus de impossíveis, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. O Senhor não muda, por isso nós apresentamos diante de ti, Senhor, a causa do teu povo. Ah, Pai, eu não sei como meu irmão passou por esta porta, eu não sei como ele chegou aqui nessa noite, mas ele chegou para colocar diante de ti as suas súplicas e petições, aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor é Deus fiel e faz, Senhor. Pai, tu sonda a mente, sonda o coração, então responde o clamor do teu povo, porque nós cremos que dessa noite ninguém vai sair daqui sem receber de ti, sem receber do Senhor, sem ouvir a sua voz, sem receber um toque do Espírito Santo. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, contempla, Senhor. Pai, nesse momento nós queremos clamar pela vida daqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram internados, muitas vezes foram desenganados, mas o Senhor é o dono da vida e contigo é a última palavra. O Senhor é quem dá a última palavra. Se o Senhor não decretou, então o homem não pode dar o ponto final, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que faz mudanças. Queremos, ó Deus, te pedir, visita cada nome ali naquele caderno de oração, cada vida, Senhor, representada nesses pedidos, porque só o Senhor sabe como eles foram colocados ali, como chegaram até ali, o teu povo chorando, clamando, porque crê num Deus vivo que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ah, Senhor, nós queremos entregar em tuas mãos as nossas crianças, os nossos adolescentes, te pedindo que o Senhor venha blindar a mente e o coração, para que sejam guardados, seja uma geração santa, eleita, separada para o louvor da tua glória, meu Senhor. Dá sabedoria aos pais, entendimento, para que possam cuidá-los, ah, Senhor, ensiná-los nos teus caminhos, meu Senhor. Visita nesse momento, a nossa igreja Mirim. Esteja ali, Senhor, com as nossas crianças. Ah, Pai, que elas possam aprender a tua palavra e guardar no coração. Que o Senhor venha protegê-las, livrá-las de todo o mal. Pai, nós queremos colocar a vida de cada um dos teus servos, membros dessa casa, onde quer que eles estejam, nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas faculdades, que o Senhor esteja ali guardando, protegendo, dando o escape, o livramento e o socorro. Pai, mas nessa noite, de forma especial, nós queremos clamar pelo Rio de Janeiro. Ah, Pai, nós clamamos pelo nosso estado, pela nossa cidade. Hoje, o dia
dia foi terrível. Quantos, ó Deus, não puderam nem chegar nos seus trabalhos, Senhor, por conta das tragédias que têm acontecido. Mas o Senhor é o dono dessa terra, porque a tua palavra nos garante que a terra e tudo que nela contém pertence ao Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, repreende esse espírito de violência, joga por terra, meu Senhor, esse espírito que tem tentado, que tem ceifado a vida de muitos jovens, mas nós repreendemos em nome de Jesus, declarando a Deus que o Rio de Janeiro pertence ao Senhor, Pai. Toca ali na mente das nossas autoridades, da estratégia de sabedoria, meu Senhor, para lidar com essa situação de guerra, mas nós profetizamos a paz, porque a tua igreja se faz presente nessa terra, Senhor. Ainda que o mundo jaz no maligno, a tua igreja se faz presente nessa terra, e o Espírito Santo conosco. Então repreende, Senhor, acalma essa tempestade, Senhor, muda esse quadro, Senhor, muda, transforma, meu Senhor. Pai, nós queremos clamar pela vida dos nossos pastores. Colocamos diante de Ti cada um dos nossos pastores e líderes que tem se colocado à disposição para cumprir o Teu chamado. Que o Senhor esteja sustentando, renovando, fortalecendo. Toma nas tuas mãos, Senhor, as famílias pastorais. Visita o lar dos teus servos, Senhor, os filhos, as filhas, os cônjuges, que o Senhor esteja ali renovando, ó Pai, segurando com a tua destra fiel, Pai, porque nós cremos, ó Deus, que enquanto os teus servos estão colocando em obra aquilo que o Senhor chamou, que a sua família está sendo guardada por Ti, assim como a família de cada um que entrou aqui nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus, visita o lar dos teus servos, visita nesse momento e vai repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não louva o Teu nome, tudo aquilo que vem tentar roubar a paz e a alegria dos teus servos. Pai, entra ali e não permita, passa ali com o Teu poder, com a Tua unção em cada canto e vai repreendendo toda a artimanha do mal que tem tentado contra a vida e a família dos teus servos. Quantos lares, ó Deus, que estão destruídos, quantas famílias, Senhor, que já não se entendem. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, e repreende aquele mal. Pai, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, nos lares dos teus servos, Senhor, para que todos aqueles quanto olham vejam que o Senhor fez, que o Senhor faz. Pai, entra com providência também na vida daqueles seus servos que clamam por uma porta de emprego. Ainda, Senhor, que o mundo esteja em crise, mas nós cremos num Deus que é provedor, que supre as necessidades, que não deixa os seus servos desamparados. Entra ali, Senhor, dá direção para um negócio próprio. Pai, o Senhor é o Deus que faz tudo. O Senhor é Deus que criou tudo apenas com uma palavra. Então, Senhor, visita ali a necessidade, a dificuldade de cada um, meu Senhor, em nome de Jesus. Pai, de uma forma especial, oramos pela vida do nosso pastor, o nosso reverendo Roberto. Pai, já agradecendo pelo milagre, porque o milagre já foi liberado sobre a vida do teu servo, e a vitória do teu servo é a tua vitória, é a vitória da tua igreja, e nós já estamos aqui agradecendo, Senhor, agradecendo pelos milagres e pelas maravilhas que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Paizinho, nós te pedimos também por aqueles que um dia estiveram te servindo e hoje se encontram desanimados, se encontram afastados da tua casa, se encontram, ó Deus, Deus, prostrados, mas o Senhor é o Deus que toma pela mão direita e não vai permitir que ninguém fique prostrado, que ninguém pare, que ninguém fique no caminho. Nós profetizamos, ó Deus, os nossos filhos
espirituais, todos eles de volta na tua presença, te servindo com alegria, porque nós tomamos posse da palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós tomamos posse desta palavra. Não há de ficar ninguém de fora. Então aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra nos corações. Aviva, Senhor. Renova, restaura e sustenta a tua igreja. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esse encontro que o Senhor marcou conosco. Paizinho, e nós te pedimos que não venhamos sair daqui sem ouvir a tua voz, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, e nós cremos que já recebemos do Senhor nesta noite especial, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos aos nossos anúncios, amém? Na próxima terça-feira, o culto vai ser dirigido pelo Departamento dos Homens, o UD, Homens Usados por Deus. E o palestrante vai ser o pastor Alexandre Oliveira. Então, se faça presente. O culto é dirigido pelos homens, mas a igreja vai fazer presente, amém? As mulheres vão estar com oportunidade também. Então, venha prestigiar. Não só o culto dos homens, mas toda terça-feira nós temos culto aqui nessa casa. Então, venha fazer parte, amém? E na última terça-feira, dia 24 de junho, nós teremos a presença da nossa pastora Cris Porto, trazendo uma palavra de ânimo, de vitória. O culto dirigido pelas mulheres, mas o culto é para a igreja, amém? Não é só para as mulheres, era para todos nós, que nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. No próximo sábado, dia 14, se não estiver chovendo, que eu já olhei a previsão, não vai estar, nós estaremos ali no Parque de Jericinó para uma manhã de descontração, uma manhã de bate-papo, papo de mulher. E nós estaremos falando do autoconhecimento. Você verdadeiramente se conhece? Se eu perguntar agora para você quem você é, você vai saber me responder? Então, são essas perguntas que a gente vai tratar lá no sábado, às 9 horas da manhã, ali no Parque de Jericinó. E nossa palestrante vai ser uma psicóloga internacional. A gente nem conhece. Bem lembrado, pastora. Não esqueça de passar seu repelente. Amém? A gente sabe que Deus nos guarda, nos protege, mas a gente não vai tentar o Senhor. A gente vai se prevenir. Eu sei que teve um caso aqui, mas não foi confirmado se ela pegou aqui, se foi aqui, mas a gente não vai dar mole, amém? A gente vai passar o nosso repelente, estaremos lá todas lindas e cheirosas e pimposas ali para esse bate-papo. Segunda jornada de oração. Esse evento é da MNI Distrital. E aí a nossa igreja foi escolhida para sediar. Então, venha participar. Vai ser de 9 às 4 da tarde. A inscrição é R$10, mas você vai ter direito a um coffee break e um almoço. Venha aprender de missões, porque todos nós somos missionários. Nós fomos comissionados aí. Então, vamos investir nesse evento, vamos participar. O que mais? E toda terça, 8 horas da manhã, e quinta-feira, 8 horas da manhã, nós temos aqui também o nosso jejum e oração. Você não está convidado, você está convocado, porque oração nunca é demais. Uma igreja só se sustenta na oração. Então, venha fazer parte desse ministério, venha. Se você tem um tempinho pela manhã, é de 8 às 9, nós estamos aqui em oração. E faltou dois eventos que tem aqui na igreja, que é toda segunda-feira nós temos os Mimos e Encantos, que é um trabalho muito legal, não é voltado apenas para mulheres, é para todo aquele que quer participar. Venha aprender crochê, biscuit,
vagonite, e te dê um papo agradável, de 2 às 4 da tarde, ok? Se você tiver com a sua segunda-feira livre, venha participar, é na direção da pastora Tânia. E eu queria também enfatizar, que eu já pedi o Ramon, mas eu não mandei as informações para ele, é que o Capans continua funcionando. Nós temos atendimento psicológico aqui na igreja, terça, quinta. Se você precisa ou conhece alguém que precisa, pede para falar com o pastor Júlio ou para falar comigo, para a gente poder marcar um encontro, para conversar, para uma avaliação, ok? A sua igreja trabalha, a sua igreja todos os dias tem uma atividade. Então, se você não está fazendo parte, procura fazer parte, conhecer a tua igreja. Você sabe que na tua igreja tem aula de judô? Você sabe que tem essas atividades? Não tem, então vamos procurar conhecer e participar, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a igreja, irmãos, em movimento, crescendo juntos, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Agora nós vamos ao momento da palavra. Queria chamar aqui a irmã Lúcia, que vai estar com esse momento. Irmã Lúcia é uma bênção do Ministério Pison. Deus é soberano e há de falar poderosamente conosco. Queria chamar aqui a irmã Janaína, que vai estar fazendo esse momento de oração pela vida da nossa irmã. Amém, igreja? Vamos levantar nossas mãos, as nossas mãos. Pode se levantar. Vamos abençoar, né? Abençoada. A Lúcia é uma grande amiga que eu tive. Todos sabem aqui sobre meu testemunho, meu casamento, né? E ela, o esposo dela, foi uma das pessoas que ficaram ali comigo na minha casa, me ajudando, né? Me aconselhando. E aí a gente ficamos amigas. Então, a Lúcia é uma grande amiga, né? Da minha vida, da minha família. Amém, igreja? Queria que você levantasse suas mãos. Vamos orar pela Lúcia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua filha. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, para receber, Pai, a tua palavra, Senhor. Pai, não é mais a sua filha, mas eu creio, Pai, que o Senhor já falou com ela, Senhor, e eu creio que a igreja vai ouvir. Que a igreja venha ouvir, abrir os ouvidos, Senhor, para escutar a tua palavra, porque a tua palavra não é da Lúcia, essa palavra é do Senhor Jesus, Pai. Que a igreja venha receber em nome de Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, para receber a tua palavra em nome de Jesus. E todos que estão aqui nessa noite, Senhor, Espírito Santo, tu vai entregar a cada um, Pai, aquilo que eles veio, Pai, procurar, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela, pelo esposo dela, Pai, pelo casamento da tua filha, Pai, que é um canal de bênção para outras famílias. Continua abençoando, Pai, não só a vida dela, mas do esposo, em nome de Jesus. Continua, Senhor, cobrindo essa família, Pai, de bênção, Pai, de prosperidade, Senhor, de alegria, de paz. Que eles venham ser um canal, não só lá na igreja, Pai, deles, mas aonde quer que tu levar a Lúcia e o esposo dela, Pai, que eles venham ser um canal de bênção para as famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Recebe do Senhor, abra o ouvido e receba de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Muitos irmãos aqui conhecidos. Eu me chamo Lúcia, eu sou esposa, também pastora lá com o meu marido, na Igreja Evangélica Ministério Pison, ali da Manil Reis. E nessa noite eu trago um abraço dele, ele não pôde estar, nós estamos também lá na igreja, tem ensaio, tem curso, então não podia estar aqui comigo. Mas essa noite eu trago um abraço para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Estou muito honrada pelo convite, irmãos. É uma honra estar aqui. Um pouquinho nervosa, viu? Oh, meu Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos falar nessa noite sobre a parábola do juiz iníquo.
Todos acharam? Então é do capítulo 1 ao capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigada. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiças aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa. Você pode repetir? Depressa. O Senhor, Ele nos atende depressa. Embora pode ser no tempo dEle, no momento dEle, mas Ele atende depressa. Esse juiz não quis atender aquela mulher quando ela importunava aquele homem. Mas o Senhor não, Ele chega depressa, Ele nos atende. Ele atende o seu povo, que clama a Ele dia e noite. Há uma diferença. Então, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pode se assentar. Aqui, como eu já falei, em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, onde Jesus está contando aqui uma história sobre o juiz iníquo, a intenção dele é falar dessa parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Talvez a sua versão seja desfalecer. Então ele começa mostrando aqui para nós, irmãos, o propósito dessa parábola. E o propósito dessa parábola, e que ele quer falar, é sobre oração. Jesus quer ensinar sobre a oração. Só que mais do que a oração, Jesus está querendo ensinar sobre perseverança. E ele começa dizendo: há numa cidade, nós vamos caminhar aqui no verso 2, no verso 3, que vai dizer: há numa cidade um juiz que não teme a Deus e também não respeita os homens. Olha como ele é iníquo. Esse homem é iníquo. E iniquidade, iníquo vem de iniquidade. É um homem que caminha na praticidade do pecado. É um homem que não se arrepende do que faz. É um homem mau. Então vivia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma certa viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, uma viúva que vai até um juiz que é iníquo pedindo justiça. Uma pessoa que é ímpia. E ela não pede vingança, ela pede justiça. Só que o juiz é iníquo. É um homem que não teme a Deus e nem aos homens. Muito menos tem temor a Deus e não teme aos homens. Só que essa viúva está pedindo a ele que lhe faça justiça. Porém, ela vai perseverar pedindo. Então, Jesus diz aqui no verso 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Mas depois ele disse: bem que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me importuna, ele faz justiça, para que por fim não volte a me importunar. Talvez a gente pense nesse momento, quando a gente vê algum pedinte na rua, a gente quer logo se livrar dele, né? A
Ele está ali pedindo, está com fome, está com uma necessidade, e a gente dá logo uma moeda para que ele se afaste de nós. Então, esse juiz tratou essa mulher dessa forma. Dessa forma. Então, Jesus está aqui mostrando que essa mulher foi atendida por causa da sua perseverança, irmão. E não por causa do caráter dele. Porque o juiz era iníquo. Ele não respeitava os homens. E nem temia Deus. Então, ele só fez justiça porque ela decidiu ficar ali perseverando. Você tem perseverado? Ou você tem desistido na primeira instância? Tem batido lá na porta do seu Senhor e ele não tem falado contigo e você não tem perseverado, não tem insistido, não tem batido na porta do Senhor, e ele nessa noite fala conosco para nós termos perseverança. Perseverar. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Aí Jesus vai comparar e dizer o seguinte, no verso 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Se esse juiz atende essa mulher, ela perseverando, ele sem temor a Deus, sem respeito aos homens, que dirá Deus? Que fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Então Jesus faz essa comparação dizendo que se nós perseverarmos, ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai ser justo. Se o juiz atendeu aquela mulher sendo ele injusto, imagina Deus que é justo. Ele vai fazer a justiça pelos seus escolhidos. E ele diz mais, que farei depressa. Fará depressa a justiça. Então aqui nós vamos tirar algumas aplicações. E... só beber um pouquinho. A gente que acabou com a seca. Então, aqui, no verso 1 de Lucas 18, o Senhor vai falar da parábola de orar sempre. O dever de orar sempre. E ele se expressa aqui nesse capítulo, ele usa essa expressão de orar sempre, que é um dever. Então, o dever, irmão, é um princípio. Então, isso é Jesus quem está falando, o dever de orar sempre. Se orar é um dever, a ausência da oração se torna pecado. Porque dever é um princípio, deve estar ligado à ordem. Então, Jesus está dizendo, está falando da importância de se ter um relacionamento com Ele em oração. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos fincá-las na terra. Oração é isso. Quando nós vamos plantar uma árvore, uma palmeira, seja o que for, a raiz fica onde, irmãos? É para baixo. Então, a gente tem que o quê? Descer, fincar as nossas raízes, em nome do Senhor Jesus, e ali ela vai receber água. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 92, 12, se eu não me engano, eu esqueci agora, que ela vai se alimentar ali das águas, ela vai beber ali daquela terra, vai ser água cristalina, vai ter força. Então, a nossa oração é assim, a nossa raiz, elas têm que estar fincada na rocha que é Jesus. É nele, irmão. Porque se nós formos olhar para a tempestade, para o vento, para as tribulações, para as angústias que nós passamos na terra, nós vamos cair, vamos desanimar, vamos desabrochar, vamos murchar. Não vamos desabrochar, vamos murchar. Então, nós temos que fincar nossa raiz em Jesus.
Ele é a base de tudo. Aqui nós estamos vendo aqui estruturas, base. E Jesus é a nossa base, é a nossa estrutura. Nós não podemos deixar Ele. Nós não podemos deixar de confiar na palavra dEle. Porque quando Ele dá uma ordem, Ele cumpre. Jamais Ele vai falar alguma coisa que Ele não vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta. E nem o filho do homem para que se arrependa. Então, a partir do momento que eu não oro, eu quebro esse princípio da oração. O momento que eu peco, o momento que eu caio, eu quebro o princípio da oração. Se orar é um princípio e eu preciso continuar orando, eu preciso entender a importância da oração. Então, se você entende que você é filho de Deus, você entende que você tem um relacionamento com Deus, você precisa ter uma vida de oração, ok? Então, se você não ora, você está caminhando, irmão, para o caminho do pecado. Porque quanto mais nós nos afastamos da oração, nós nos afastamos de coisas que nos tiram do foco que é Jesus. Quanto mais nós nos oramos, nós nos distanciamos daquilo que Ele quer, daquilo que Ele tem para a gente. Então você vai se distanciando das verdades de Deus. Tem gente que quando erra, quando peca, ele para de orar. Ele deixa de orar. Então não pare de orar porque você pecou. Mas continue orando até você vencer o pecado. Porque sem a oração, você não vai ter força para vencer o pecado, os problemas. Sem oração, você não vai ter força para vencer as guerras. Sem oração, você não vai ter força para vencer as crises. Sem oração, você não vai ter força para vencer as dificuldades. Então, você precisa orar. Você precisa clamar. Você precisa ter uma vida de oração. Então, Jesus vai dizer o dever de orar sempre. Não é orar 1 minuto, orar 1 segundo. É orar sempre. É perseverar. É ser constante. O problema é que hoje nós não somos constantes. A gente pode estar orando 10 anos por um marido, um filho se converter. E quando aquilo não acontece, a gente esmorece, desanima no meio do caminho. Mas hoje aqui você vai sair daqui renovada, fortalecida, voltando a orar. Porque você vai entender que você precisa da oração. A palavra é o nosso alimento, irmão. Mas a oração, eu digo para mim, a oração é o meu combustível. Porque quanto mais eu oro, mais eu me aproximo do altar. Quanto mais eu oro, eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu oro, Ele se revela a nós. Ele nos conta segredo. Quanto mais nós oramos, nós temos intimidade, nós nos aproximamos do Senhor, nós somos quebrantados, nós somos transformados. A oração não é para transformar o meu marido. A oração não é para transformar o meu irmão. A oração é para mim, para eu ser melhor, para eu ser transformada. Então, o Senhor, Ele quer isso de nós. Então, vou te fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Não precisa falar para mim. Já falou com Deus hoje? Glória a Deus. Talvez você diga assim, mas eu vou ter que orar de joelho o tempo todo? Não, irmão, não. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer que devemos orar sem cessar. Essa oração, essa conexão, é uma ligação em espírito. Está lá lavando roupa, está orando. Quem é que a dona de casa não faz isso, né? Vai pegar o filho na escola, está na rua, está orando. A gente é assim, ora o tempo todo, irmã. Está indo no banco, está orando, está falando com o Senhor. Senhor, o meu dinheiro não saiu, Senhor, né?
Estamos sempre ligadas, sempre conectadas com o Senhor. Então, ter momento de oração, nós temos que ter esse momento de oração para rompermos guerras, batalhas, conflitos e vivermos que nós vivemos todos os dias. Nós precisamos da oração. Tem gente que não tem dado importância à oração, mas você aqui dê importância à oração. Então, a parábola de orar sempre, nunca esmorecer. Perceba que você pode cansar. Cansar faz parte do processo. O que você não pode fazer é desistir. Você não pode desistir. Uma coisa é você se sentir desgastada. Outra coisa é você se sentir dominada pelo desgaste. Uma coisa é você se sentir fraca. Outra coisa é você ser dominada pela fraqueza. Então, não olhe para o desânimo. Não olhe para a fraqueza. Não olhe para trás. Persevera. Porque o Senhor não tem prazer em quem olha para trás. Então, o Senhor chamou para olhar para frente. Para seguir adiante, para avançar, para continuar no meio do caminho. Não retroceda. Porque Deus tem coisas muito maiores e melhores para fazer sobre a sua vida. Então, um certo juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. Esse aqui, irmãos, esse juiz é o contrário da figura de um cristão. Porque um cristão deve temer a Deus e respeitar os homens. Você vê que esse juiz é o oposto. Por isso que ele é chamado de iníquo. Ele não teme a Deus e nem respeita os homens. Ele não é qualificado para a função dele de juiz. Porque o juiz cuida das pessoas. E julga as pessoas. Ele tem que ter acesso, as pessoas têm que ter acesso a ele. Então, ele não está qualificado para essa função. Então, ele tem que respeitar os homens para fazer justiça, para que o seu papel seja desempenhado com excelência, não é verdade? Então, a figura de um cristão é totalmente ao contrário. Um cristão tem que temer a Deus e também tem que respeitar os homens. Se você é cristão, você tem que respeitar os homens. Esse negócio de você dizer que serve a Deus, mas não está sujeito à lei dos homens, não se submete à lei dos homens, não respeita o próximo, você está quebrando princípios. Porque um cristão de verdade teme a Deus, tem amor ao próximo. Então, esse juiz que não temia a Deus, nem os homens, ele não teme nem a sua consciência, nem a sua reputação. Ele não está nem aí para o que as pessoas vão dizer dele, que vão pensar do cargo dele. Ele é um homem que não honra a cadeira que ele ocupa. Ele não honra a cadeira que ele senta. Como juiz, ele deveria desempenhar um papel com excelência. Ele não honra a sua posição. Isso daqui é muito importante. O seu chamado tem que estar à sua altura. Vocês entenderam? O seu chamado tem que estar à sua altura. Você precisa estar à altura do seu chamado. Você precisa honrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se Deus tem colocado você em algum lugar, honre a função que você ocupa. Seja dentro de uma escola, seja dentro da política, seja dentro de um tribunal, de uma faculdade, seja em qualquer ambiente, seja à altura do teu chamado. Honre o lugar em que você coloca os pés. Quando as pessoas olharem para você, ela vai dizer, ele faz a diferença. Ele carrega alguma coisa diferente. Esta mulher tem uma essência.
Então, irmão, todavia, no verso 6, 5, vai dizer: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, de tanto a viúva pegar lá no pé dele, de tanto a viúva perseverar, o juiz vai atendê-la, não porque ele quer atender, mas para ela parar de importuná-lo, parar de perturbar, porque sempre ela ia até ele e ele não atendia. O que Jesus está nos ensinando hoje é o poder da perseverança. Ele está mostrando aqui que o juiz mudou de uma opinião por causa de uma perseverança. Se um juiz iníquo, ímpio, atendeu, quanto mais o Deus que está no céu não vai fazer justiça aos seus escolhidos. Ele está mostrando a necessidade de orarmos, a necessidade de continuarmos perseverando. Então, talvez você parou de orar, você que está aqui parou de orar. Talvez você parou de clamar. Talvez você se enfraqueceu por causa de algumas guerras, de alguns problemas, está cansado. O Senhor diz nessa noite para você: persevera, porque Deus fará justiça depressa. Persevera, porque Deus vai fazer muitas coisas acontecerem na sua vida. Então, volte a orar, a clamar, porque o Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Essa é uma lembrança da nossa igreja para você, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigada, não precisava, gente. Obrigada pelo carinho. Amém? Queria chamar a pastora Regina para fazer o ofertório. Depois a gente vai louvar, tá? Agradecer ao nosso Deus por essa noite, em nome de Jesus. Vamos continuar em oração, porque aonde há oração há milagre. Amém? Graça e paz, igreja. Nesse momento nós vamos ministrar nossos dízimos e ofertas. E há um chamado na nossa vida. Deus nos chamou para uma obra que é maior. E depois de ouvir uma palavra dessa que aquece a nossa alma, a gente entende direitinho o propósito de Deus nas nossas vidas. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8, a palavra vem nos dizer que Elias, num tempo de seca, 3 anos de seca, terra seca, improdutiva, 3 anos sem chover, era um tempo de muita dificuldade. E Elias, então, é mandado por Deus para falar. Deus fala para Elias: vai lá, porque tem uma viúva que vou preparar para te ajudar. Vamos lá um pouquinho, então, aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É com essa palavra que nós vamos nessa noite devolver ao Senhor, conscientes de que é a fé que nos conduz. E se nós vivemos por fé, certamente a palavra do Senhor se cumprirá na nossa vida. Irmãos, você tem que tomar posse disso, senão quem vai te guiar é a incerteza. Aquela mulher não tinha nada, além de uma porção de farinha e um pouco de azeite. Ia fazer 2 bolos, um para ela e para o filho. E o profeta diz o quê? Aquele que arrasta a palavra de Deus, chega lá e diz, nada disso, vai fazer um para mim, depois um para o teu filho e outro para você. E ela acreditou, ela deu. Essa história não trata da farinha, nem trata do azeite, trata da fé. Trata da convicção, da esperança, porque se ela dissesse não vou fazer, não teria nada de errado com isso. Ela estava falando da realidade, mas o profeta falou o quê? Não vai faltar a farinha nem o azeite. Era fé. Pela fé ela acreditou, pela fé ela se deixou levar, se movimentou, fez a proposta do seu coração e o pedido do profeta, e Deus a sustentou até que a chuva caiu. Não é a farinha, não é o azeite, não é o bolo, o que está em questão aqui é acreditar, é marchar de acordo com o que a palavra diz e deixar que os céus hajam na nossa vida. Use a fé nesse momento, use a fé na tua vida. Todas as vezes que você for devolver, entregar, ofertar, sacrificar na casa do Senhor, deixa a fé te conduzir. Deixa a fé te conduzir, senão você estará apenas entregando um valor financeiro. Mas quando você faz isso por fé, há liberalidade na tua vida, a certeza, a convicção que você não vai ser melhor do que Deus. Você não vai dar mais do que o Senhor dá. Você não vai oferecer algo que Deus não te restitua. Creia nisso nessa noite. Levanta a tua mão, tua oferta nesse momento, o santo dízimo que pertence ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, neste momento nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque a tua palavra é eficaz na nossa vida, meu Deus. Visita a tua igreja com graça, força e poder, meu Deus, abrindo portas poderosas onde os teus filhos vão granjear, onde eles vão conquistar. Pai, que em nome de Jesus, nesta noite, essa pessoa que é liberal, que trabalha por conta própria, que tem um negócio, que oferece serviço, Deus, seja alcançados por teu favor, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui, meu Deus, sem ser restituído ou abençoado. Em nome de Jesus, nós te clamamos, porque cremos na força da tua palavra e que ela não volta vazia. Abençoa os teus filhos abundantemente neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel, Ele é soberano, irmãos. Ele é maravilhoso, Ele faz coisas grandiosas. Saímos daqui totalmente revestidos, abençoados por tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida e pela sua, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa noite e nós vamos impetrar a bênção apostólica. Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que aconteceu nesse culto, Senhor. Tu és o dono dessa casa, Tu és aquele que nos ama, Pai, e saímos aqui renovados pelo poder da Tua palavra, revestido com tudo aquilo que Tu liberou sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, e declaramos que Tu és Deus em nós. Pai, que a tua boa mão seja sobre a tua igreja durante toda essa semana, que essa palavra seja totalmente, Pai querido, sobre a nossa vida e que ela venha dar fruto, Pai, que possamos estabelecer horários de oração, porque somos homens e mulheres escolhidos por Ti e precisamos estar prontos para aquele grande dia, Senhor, e somente, Pai, fortalecidos em oração que conseguiremos. Nós te pedimos isso em o nome santo de Jesus, que o grande amor de Deus
Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o Israel de Deus, até que ele venha. E a igreja diz: amém. Deus seja louvado. Deus abençoe, irmão.